tudo bom? No vídeo de hoje iremos entrevistar o Sr. Roberto da loja Betos Presentes, diretamente do Vista Alegre. Boa tarde, Sr. Sr. Roberto. A gente está aqui para fazer uma entrevista sobre a sua empresa, o seu negócio e o seu empreendimento. Então vamos lá, começando as perguntas. Pois não. Que fatores o influenciam para se tornar um empreendedor? Eu desde menino já, eu pensava, né, em trabalhar com uma coisa própria. Trabalhei como funcionário há muitos anos em outras empresas, tudo, e assim que eu tive uma oportunidade, eu comecei a trabalhar para mim mesmo, fazer meus negócios, entendeu? E pensando no amanhã, né, em ampliar, entendeu? Então eu comecei a sair de uma empresa que eu trabalhava, peguei umas economias e comecei a fazer umas viagens, comecei com uma pequena loja na minha casa, entendeu? E assim foi caminhando. Que pessoas o inspiram? Eu sou de uma... A minha mãe era feirante, então eu sou de uma linhagem que fala assim, que já vem, né, de comércio, né, de feira. Fui criado debaixo de uma banca numa feira, fui mirim, entendeu? Tudo fui vendo sobre comércio, tivemos padaria, tudo, e aí eu comecei a pensar em ter um negócio próprio sozinho, entendeu? Então eu parti para o comércio de comprar e vendas de mercadorias. Próxima pergunta seria se alguém da sua família era um empreendedor. Então, como o senhor já citou agora, sua mãe. Minha mãe, minha irmã, eu tenho irmãs que são empreendedoras, que têm lojas, teve lojas aqui em Bauru, tem comércio de, hoje ela é parte de salão cabeleireira, tudo, mas sempre do comércio, minha irmã também, né? Sempre do comércio, minhas irmãs, né? Tenho 2 irmãs e as 2 também foram do comércio. Sim. Houve algum disparo para iniciar o negócio? Eu saí de uma empresa, trabalhei muitos anos numa empresa aí da Honda do Brasil, e quando eu saí de lá, eu pensei, como eu falei no começo, fazer alguma coisa para mim mesmo, né? E comecei a viajar. Fui para o Paraguai, comprei umas coisas no Paraguai, comecei a montar uma coisinha na minha casa, uma partilheira. E depois dessa partilheira comecei a ver que o negócio estava dando certo, comecei a aumentar, né? E trabalhei vários anos assim. Depois eu tinha que acertar o negócio, tá entendendo? Sim. Eu tive que falar, pô, só Paraguai, essas coisas, que eu tinha que fazer uma declaração, eu tinha que pagar impostos. Então aí eu procurei o Sebrae na época, né? E eles me deram umas informações boas que foi necessário para isso. Todo esse planejamento, ou até mesmo negócio, ele foi criado durante o colégio ou a faculdade? Não, eu tenho eu não tenho curso superior, eu tenho até que antigamente falar, é o colegial, né? Então eu tenho até o colegial. Então foi por ideia minha mesmo, entendeu? Não foi faculdade, foi por ideia minha mesmo. A próxima pergunta seria qual educação formal teve e se ela foi relevante para todo o negócio. A formal que eu já vim trabalhando de funcionário numa empresa com vendas, né? Então já é uma coisa que já me ajudou bastante, né? Sim. Fui vendedor, apesar de ser vendedor de moto, tudo, mas já me trouxe bastante, sim, conhecimento na parte de vendas, tudo. Então uma coisa já ficou mais fácil para mim trabalhar, começar a trabalhar, ter minhas vendas, ter meus negócios, né? Eu já vinha de uma parte de vendas, né? Então pensava em adquirir, e foi quando eu saí de lá, na realidade, fui tentar trabalhar com moto, que era a área que eu trabalhava, entendeu? Mas eu vi que não era aquilo lá que eu queria, e comecei a trabalhar com esse comércio, e hoje estamos aí. E como o senhor encontrou essa oportunidade em meio a tudo isso que aconteceu? Então, na época, falava-se muito, né? Paraguai, Paraguai, Paraguai. Eu fui fazer uma viagem para conhecer, entendeu? Mas com a mentalidade de trabalhar com coisas boas, porque Paraguai existe coisas ruins e coisas boas. Sim. Então, você vê, são desde 84 que eu saí e comecei a trabalhar. Por que deu certo? Deu certo porque eu comecei a trabalhar com coisa boa, trabalhar com coisas que davam garantia, você está entendendo? Sendo que muitos concorrentes que começaram e terminaram assim, começaram e recentemente terminaram, pararam, porque pensava em ir lá, comprar porcaria e vender caro, você está entendendo? Eu não, eu era o contrário, eu vender uma coisa boa, entendeu? E ter o cliente. Então foi assim que eu comecei. Como o senhor avalida essa oportunidade que teve? Então, essa oportunidade veio numa época que eu tinha saído de uma coisa, estava procurando dessa empresa e estava procurando alguma coisa para mim trabalhar, e eu pensei assim, vou tentar fazer a coisa mais bem feita, né? Então foi o que eu falei, fiz ela bem feita e começou a dar certo. E eu fui prosperando, até pensando, aí chegou a oportunidade aí para mim para São Paulo, começar a comprar em São Paulo, trabalhar com as importadoras, aí eu abri a empresa, né?
que inclusive ela no contrato consta produtos importados e nacionais, né? Eu comecei a trabalhar com as importadoras, entendeu? Aí a coisa já começou a ficar mais fácil. O senhor tinha um plano de negócios antes de iniciar? Sempre, todas as minhas coisas eu tive plano de negócio, entendeu? Sempre pensando, traçava um objetivo, e aquele objetivo que eu traçava, não pensando no impossível, mas dentro do possível, e ia galgando sempre aquelas partes, então eu sempre chegava naquilo que eu esperava chegar, entendeu? Então, Que experiência de trabalho anterior o senhor teve antes de abrir o negócio? então eu fui gráfico, na realidade, quando eu era muito jovem, eu com 14 anos, eu já era gráfico. E eu trabalhava numa parte que chamava formista, entendeu? E na época era um salário muito, pela minha idade, era um salário muito alto, entendeu? Se falar assim, tipo, hoje, digamos que seria um salário hoje de 5, 6 mil reais, entendeu? Então, eu tinha moto do ano, com 17 anos eu tive moto, e fui trabalhar na Honda depois, tá entendendo? Mas aí eu cheguei a um ponto que não era aquilo que eu queria da minha vida, entendeu? Então foi aí que eu fui trabalhar na Supermoto, trabalhei lá 7 anos na Supermoto, entendeu? Fui vendedor de consórcio, vendedor de moto. E isso que me partiu para mim procurar uma coisa própria, entendeu? E foi aí que eu trabalhei na Supermoto esses anos todos. E antes trabalhei como tipógrafo, chamava-se. Ah, sim. Quais são as suas forças e suas fraquezas? Olha, fraquezas, é difícil alguma coisa me derrubar, sabe? Eu não tenho quase fraqueza, eu penso sempre, eu sou muito positivo. Então a fraqueza vem para o cara que é negativo. Eu sempre pensei positivo, você vê, eu não tenho uma faculdade nada, mas eu converso economia com qualquer uma pessoa, eu falo sobre economia, eu me atualizo, inclusive minha filha, eu cobro muito dela, e se eu falo para vocês, você simplesmente pegar um jornal e você ler ele, um jornal, lá você tem economia, você tem esporte, você tem tudo, então você se atualiza. Se você está num grupo, por exemplo, você vai ter assunto para conversar sobre economia, então foi isso que me atualiza, entendeu? E isso que me ajudou. Entendi. O senhor teve ou possui algum sócio no seu negócio? Não, nunca tive sócio, eu sempre trabalhei sozinho. O único que eu tive é apoio da minha família. Por exemplo, eu tenho minha filha que se formou em administração da empresa e trabalha comigo. E que recursos econômicos e financeiros o senhor precisou implementar no negócio? Então, quando eu comecei, estava numa época muito boa. O país estava passando por uma fase muito boa de financeira, entendeu? Então eu comecei e todo o dinheiro que eu ganhava, eu não gastava. Eu só tirava o necessário para mim coisar e aplicava de novo em tudo isso daí, você tá entendendo? E eu também tive uma reserva que, quando eu saí, né? Eu fui trabalhar com moto, eu tinha várias motos, vendi tudo, transformei isso daí em dinheiro, fiquei com capital, que se chama capital de giro, né? Que até hoje, inclusive, isso para uma empresa ir muito bem, você tem que ter um capital de giro, uma reserva, entendeu? Então eu já tinha uma reserva e foi dessa reserva que eu comecei. E onde você conseguiu os recursos para obter a empresa? Então, foi do que eu falei, eu saí de uma empresa, tinha umas motos, foi vendida, levei o capital, comecei a trabalhar, entendeu? E desse dinheiro, daquele capital, eu fui colocando mais, que foi os lucros, né? Chegou no que a gente chegou aqui. E quando o senhor obteve o seu primeiro cliente na empresa? Primeiro cliente? Bom, bem dizendo, a empresa, na realidade, ela começou no ano... Eu abri a empresa em 94. Sim. Mas, em 94. Mas eu, quando saí da Supermoto, que eu comecei a trabalhar, foi em 84. Em 94, entendeu? Foi meu primeiro cliente que eu abri a loja lá na minha casa, uma partilheira, entendeu? Sim. Então foi em 94 que eu comecei assim, meu primeiro cliente eu não lembro, porque eu trabalhava muito em empresas. Eu saía não só vendendo na loja, eu vendia tipo com mala, saía com a mala oferecendo os produtos, entendeu? Aquele tempo tinha calça leves, Fiorucci, tênis, entendeu? Eram essas coisas, quando eu comecei, né? E qual foi o momento mais crítico da empresa, no início do negócio ou mesmo depois da criação? Então, depois da criação, que eu falei, foi um ano que estava, uns anos, né, que foi muito bom, no sentido que o Brasil o dólar não estava alto.
eu tive consórcios, eu fiz muita coisa, entendeu? Quando foi o difícil foi quando o dólar chegou a R$ 4. O que está acontecendo com a situação de hoje, né? Então a mercadoria, por exemplo, foi quando ele fez o dólar ficar 1 por 1, e de repente ele chega lá no 4, então aí a coisa ficou muito difícil, entendeu? Para se trabalhar, porque se chegava num dia era o preço da mercadoria, no outro dia era outro. Não só já trabalhando em São Paulo, entendeu? Então ficava muito difícil. Foi uma época mais difícil que eu encontrei nesse sentido, quando foi a oscilação do dólar. Sim. E qual foi o momento de maior satisfação na sua empresa? A maior satisfação foi quando eu consegui fazer meu prédio aqui, construir com esse dinheiro que eu trabalhei, que eu ganhei isso daqui, foi desse lugar que eu ganhei, entendeu? Fazendo com vendas, não foi da Supermoto, foi desse dinheiro que eu consegui, entendeu? A maior satisfação foi o dia que eu inaugurei minha loja aqui, prédio próprio, entendeu? E qual foi o lado positivo de ser empreendedor e o lado negativo? Olha, eu não diria que seja lado negativo, entendeu? Porque na hora que você passa a ser empreendedor e você trabalha sozinho, é uma coisa. A partir do momento que eu já tive aqui já 12 funcionários, entendeu? Então a coisa é uma coisa muito difícil. Hoje a situação de funcionário, que diz assim que é o dobro, não é, mas é 60% hoje o funcionário, o valor que ele ganha, entendeu? E existe aqueles problemas de funcionário, por exemplo, eu não tenho quase isso aí, porque funcionários meus são todos funcionários de 14, 15, 20 anos, já teve gente que aposentou de 20 anos, então eu não tive esse problema. Mas hoje o maior fator são os encargos, entendeu? Os encargos que levam a gente, fica difícil para trabalhar, entendeu? E como a carreira como empreendedor afetou na sua família? Minha família? Foi bom, porque quando eu montei a coisa era pequenininha, e aí eu pude trazer a minha filha para trabalhar comigo, você entendeu? Que afetou a minha família. Minha esposa aposentou hoje, me ajuda também aqui, entendeu? Mesmo ela sendo aposentada. Então hoje a gente, todos aqueles funcionários que eu falei que eu tinha 12, hoje eu tenho 6 funcionários, já diminuiu porque faz parte hoje meus filhos trabalhando comigo. É um negócio Inclusive, da família já. A Rafaela, assim no momentos que ela tem também, eu cobro, ela está comigo, participa comigo, que trabalha comigo, entendeu? Tem horários que tem que trabalhar aqui, então já se tornou assim, entendeu? Como você poderia empreender de novo, de uma maneira melhor? O que você faria de diferente? Olha, eu creio que hoje, se fosse para mim começar uma situação hoje do país, eu nem conseguiria, Sim. entendeu? Porque hoje é muitos encargos, muito, como eu disse, é muitos impostos, entendeu? Então hoje a coisa seria, eu comecei como microempresa, hoje já não sou microempresa, sou EPP, empresa de pequeno porte, entendeu? Mas hoje talvez teria bem mais difícil para mim começar, hoje seria bem mais difícil, entendeu? Para chegar no porte sendo que eu estou com empregados, com funcionários, entendeu? Seria bem mais difícil. E que conselhos você daria para uma pessoa que queira se tornar um empreendedor agora? Então, eu daria o conselho assim, tudo vai você começar que seja pequeno. Se você for dar um exemplo, você vai lá comprar R$1.000, entendeu? Nesse R$1.000, se você ganhou 2, um exemplo, você ganhou 100%, não gaste, por exemplo, os 1.000 e só fique com 1.000. Pega esses, por exemplo, os R$500 e gaste 1.500 e vai fazendo a coisa desenvolver. E você tem um fundo de reserva. Tudo hoje, o fundo de reserva é a palavra-chave hoje para uma empresa, entendeu? Porque se uma pessoa cai no banco, dificilmente essa empresa vai continuar sendo. Você vê, eu estou desde 84, eu comecei, né? Então são 84, são 16 mais 18, são 34 anos, não é isso? Faz 34 anos que eu estou e meu pensamento sempre foi esse. Você ter um fundo de reserva, nunca gastar mais do que você tem, entendeu? Então esse fundo de reserva já é propriamente para isso. Se um dia, amanhã, digamos que aconteceu tudo que aconteceu isso daí, você não tem que vender para você pagar, não tem que você esperar, você entendeu? Porque aí você pode trabalhar tranquilo, e quem trabalha tranquilo é bem sucedido. Como o senhor consegue conciliar a vida social com a vida empreendedora? Então, a vida social, ó, se eu for falar assim, para mim fazer tudo isso que eu faço hoje, eu sou motorista, eu sou comprador, eu sou tesoureiro, eu só tenho minha filha que me auxilia. Entendeu? Então tem dia que eu saio viajar aqui de madrugada, eu fico 26 horas, 25 horas viajando, entendeu? Então não é assim. Mas é com a vida social, com a outra vida
Mas eu gosto de pescar, por exemplo, eu sempre pesco, entendeu? Então não tenho dia certo, sim, só que eu também não tenho dia para trabalhar. Não tenho hora, não tenho dia. Muitas vezes minhas eu saio de madrugada ou saio num dia anterior. Um exemplo, segunda-feira agora, eu saí daqui 10h30 e voltei ontem, era 00:30. 26 horas de trabalho, entendeu? Então, é conciliando assim que você vai ter uma vida social e empreendedora. O que é a loja para o senhor? Bom, hoje a loja é minha vida, mas minha família e minha loja faz parte da minha vida, né? E o que eu queria falar para vocês, já que aproveito que vocês estão fazendo essa entrevista e vendo, eu vou mostrar o que é a minha loja para vocês, tá? Vocês vão ter oportunidade de ver o que eu tenho aqui, o que procuro sempre inovar, que é isso, que é a palavra-chave também, inovar, trabalhar, ter novidades, entendeu? Então toda semana eu viajo, provavelmente toda semana assim eu estou viajando para renovar, para ter variedade, para mim ter cliente, entendeu? Trazendo aquilo que me pedem, muitas vezes por encomenda, pessoal. Eu não tenho, mas eu procuro procurar a mercadoria que a pessoa está procurando, entendeu? Então isso daí vocês vão ver, como vocês vão fazer uma filmagem da loja aí, vocês vão ver o que eu tento passar para o cliente, entendeu? Como eu passo hoje, porque hoje na realidade, você vê, é a internet, né? Hoje a internet nós temos aqui que hoje a venda nossa, digamos assim, de 40%, 50% hoje é por internet. É via internet, entendeu? E que hoje 40%, 50% ou mais até é feito por Facebook, venda por Facebook, entendeu? Então hoje você tem que se atualizar na era da informática, que é o que vocês fazem. Então se aplica aí também. E vocês vão fazer uma filmagem na loja, conhecer, entendeu? E ver o que é que eu trabalho aí para vocês terem uma ideia. Muito obrigada pela entrevista. Ah, sim. Muito obrigada por dedicar seu tempo. Que é isso. E é isso. Tá, Jorge, é o que vocês precisarem. Muito obrigada. Tá bom. E essa foi a nossa entrevista com o Sr. Roberto da loja Betts Presentes. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, 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 maná.